Nós estamos na segunda parte, exemplos, né? Capítulo primeiro, livro Céu e Inferno. Espero que esteja tudo certinho. O livro Céu e Inferno, segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Samuel Felipe. Ele teve aqui uma viagem muito interessante de volta para casa. O que nós vamos ter também, né? Todo mundo está aqui e a condição é essa, de aprender, porque se aprender nós vamos com mais facilidade. Voltaremos para casa com mais facilidade e com mais segurança. Contrário, muito sofrimento, infelizmente. Muito sofrimento. A caridade salva, né? Mas a caridade é em si, é um espírito e não só matéria. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus e vamos seguir o nosso caminho com o nosso Pai. O, o livro, o livro Céu e Inferno, nós estamos justamente em casos sobre esse assunto, né, de pessoas que desencarnaram, suas experiências, como essas pessoas chegaram no mundo espiritual. O que foi que elas sentiram? O que foi que elas passaram? O que foi que elas sofreram, se sofreram? Então, cada um aqui está dando seu, seu quinhão, né, sua contribuição para o nosso conhecimento. É muito bom, agradecidos a todos e a Samuel Felipe também, que é mais um. Então, vamos lá. Samuel Felipe é um homem de bem em todas as acepções da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma má ação, nem ter causado voluntariamente prejuízo a quem quer que seja. Então, que bom, né? Que ele é assim. Que bom. Continuar. De um devotamento sem limites para com os seus amigos, sempre se tinha certeza de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar um favor, mesmo a despeito de seus interesses. Penas, fadigas, sacrifícios, nada lhe custava para ser útil. E ele o fazia naturalmente, sem ostentação, espantando-se de que isso pudesse ser um mérito. Nunca quis mal àqueles que lhes haviam feito mal, e punha tanta solicitude à obséquia, né? Estava tão disposto, predisposto a ajudar a que precisasse, como se lhe tivesse feito bem. Quando lidava com ingratos, dizia: não é a mim que se deve lamentar, mas a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, sua vida toda de labor e trabalho fora obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas naturezas de elite que florescem à sombra, da qual ninguém fala e cujo o esplendor não se reflete na terra. Extraída do conhecimento do Espiritismo, uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação aos males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 55 anos, em consequência de uma dolorosa doença, sinceramente lamentado por sua família e alguns amigos. Foi evocado vários meses após sua morte. E vamos lá. A evocação do Espírito. Tendes uma recordação nítida de vossos últimos instantes na Terra? O Espírito responde: perfeitamente. Essa recordação voltou-me pouco a pouco, pois naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Gostarias, para nossa instrução e pelo interesse que vossa vida exemplar nos inspira, de descrevermos como se efetuou para vós a passagem da vida corporal à vida espiritual, assim como vossa situação no mundo dos espíritos? De bom grado. Esse relato não será bom apenas para vós, será também para mim. Ele responde, né? Então, ele complementa que é bom para ele também.
transportando meus pensamentos à Terra, a comparação à Terra, a comparação me faz apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Saber de quantas tribulações minha vida foi semeada. Nunca me faltou coragem na adversidade, graças a Deus, né? Nos problemas do dia a dia, a adversidade, né? Essas lutas que temos todos nós, todos os dias. É muita coisa e cada uma diferente de outra, a diversidade. E hoje congratulamo, e hoje congratulo-me por isso. Quantas coisas teria perdido se tivesse cedido ao desalento? Tremo só de pensar que, por minha fraqueza, o que suportei teria sido sem proveito e teria que recomeçar. Oh, meus amigos, que vós possais vos penetrar desta verdade. Dela depende vossa felicidade. Olha aí, futura. De certo, não é caro demais pagar essa felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesses quão pouco são alguns anos antes o infinito. Realmente é muito pequeno, né? Os anos comparado ao infinito não tem nem tamanho. Passa muito rápido a encarnação. Se minha última existência tivesse algum mérito aos vossos olhos, não terias dito o mesmo das que a precederam. Ou seja, no passado, em outras encarnações, antes dessa, ele não foi lá aquela grande pessoa, né? Então, agora, nessa última existência dele, assim, aí ele conseguiu fazer muita coisa boa. Não foi senão a custa de trabalho sobre mim mesmo que fiz de mim o que sou agora, para apagar os últimos traços de minhas faltas anteriores, de outras encarnações. Precisava ainda suportar essas últimas provas que aceitei voluntariamente. O silício, né? Voluntariamente, todos nós. Extraí da firmeza de minhas resoluções a força de suportá-las sem murmúrio. Hoje bendigo essas provas, por elas rompi com o passado, que é para mim apenas uma recordação, e posso doravante contemplar com legítima satisfação o caminho que percorri. Ó vós, que me fizeste sofrer na terra, as pessoas que fizeram sofrer, ó, agora é para elas, que foste duros e mal intencionados comigo, que me humilhastes e me mergulhastes na amargura, cuja má fé me reduziu muitas vezes às mais duras privações. Diga aí. Não tem fé, né, gente? A má fé, uma fé mal dirigida, as pessoas, nós fazemos coisas absurdas, e aí nós temos que ter muito cuidado. Então, ele dirigindo essas pessoas, ele continua. Não só eu vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me mal. Não suspeitáveis de que me faríeis tanto bem. Quem faz o mal, faz o bem a quem está recebendo o mal. Aquele que estiver recebendo o mal, há um comentário aqui agora. Aquele que estiver recebendo o mal e esteja com fé em Deus e de pronto seguindo em frente, com sua consciência tranquila, está de boa, está muito bem. E ele vai gozar de muita saúde espiritual, moral. Aí ele diz, porém, é verdade que é, em grande parte, a voz que deu a felicidade de que gozo. Ou seja, o mal, ele suportou, então foi mais feliz ao desencarnar. Diga aí. Chega melhor e chega com mais brilho o espírito, né? Pois forneceste-me a ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Olha as palavras de Jesus. Pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos no meu caminho para pôr à prova a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor por seus inimigos. Não vos impacienteis com esta digressão, a digressão, não é? Chego ao que me perguntais. Vamos aqui ver essa palavra digressão, é importante. Digressão. Ato ou efeito de se afastar, de ir para longe
do lugar onde se estava. Divagação, viagem, passeio, excursão. O sentido figurado pode ser afastamento, desvio momentâneo do assunto sobre o qual se fala ou escreve. Então, aqui nessa questão dele, seria mais o quê? Desvio, digressão, não é? Ele diz aqui, ó. Não vos impacienteis com esta digressão, com esse desvio. Chego que me perguntais. Tá? Chego, a ter um pouco mais de paciência aqui, né? Pois bem, agora ele vai falar. Embora sofrendo cruelmente na minha última doença, olha aí, veja que as doenças, elas não vêm para o mal de quem está doente, vêm para o bem dessa criatura. Incrível, mas é assim, tá? Vem para o bem delas. Não vim, não tive agonia. A morte veio para mim, como sono sem lutas, sem abalos, não tendo apreensão quanto ao futuro. Não me agarrei à vida. Não tive, por conseguinte, de me debater com as últimas opressões. A separação operou-se sem esforço, sem dor e sem que eu me tivesse percebido. Veja quanto é importante ter feito bem, ter suportado as vicissitudes, as provas que foram difíceis. Ele diz assim: ignoro quanto tempo durou esse último sono. É por isso que tem espíritos que, quando desencarna, ele dorme. Quando eles acordam, daqui a pouco eles vão dormir de novo. Eles não se levantam. Então ele diz aqui: não, ignoro quanto tempo durou esse último sono. Isso é lógico que isso é de espírito para espírito, né? Quem faz muito bem, como Madre Teresa de Calcutá e outros aí, desencarna e sai do corpo numa boa, tranquilo. Mas no caso dele aqui, ele diz que ele ignora quanto tempo durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado anterior. Não sentia mais dor e regozijava-se por isso. Queria levantar-me, andar, mas um entorpecimento que não tinha nada de desagradável, que tinha mesmo certo encanto, me retinha e eu me abandonava a ele com uma espécie de volúpia sem me dar conta de minha situação e sem suspeitar de que deixara a terra. Então, veja só, de repente, a pessoa é como se estivesse grogue, né? Mais do que grogue, é a situação que é tão gostoso que, como ele diz aí, que ele se entrega, né? E vai dormir de novo, para descansar. O que me rodeava me aparecia como um sonho. Então, veja. Quem não tem conhecimento, é sério esse assunto, porque conhecimento espiritual, porque se ele não conhece esse mundo espiritual, para ele é um sono, e esse sono pode durar muito tempo no mundo espiritual. Por isso que tem religiões que falam que a pessoa dorme, dorme, dorme quando morre. Até quando ela vai acordar? Tá? Esses espíritos demoram no mundo espiritual para acordar. Vi minha mulher e alguns amigos de joelhos num quarto e chorando, enquanto ele estava dormindo, que espécie de um sonho. Vê como é que é, né? Chorando, e disse-me que, sem dúvida, eles acreditavam que eu morrera. Que desenganá-los. Quer dizer, ele não sabia que tinha morrido. Mas não conseguia articular nenhuma palavra de onde concluir que sonhava. Muito parecido quando nós estamos num sonho aqui na Terra, né? A gente não morreu, mas vai dormir, o corpo vai dormir, a pessoa acorda e quando acorda lembra que foi um sonho. Nesse caso dele, ele não saía de acordar, né? Então parecia um sonho a morte que ele teve. Que coisa boa, não foi ruim. O que me confirmou nessa ideia foi ver-me rodeado por várias pessoas queridas, mortas há muito tempo, ulala, e outras que não reconheci imediatamente e que pareciam velar por mim e aguardavam meu despertar. Olha, ele já vê pessoas mortas queridas dele há muito tempo, então, se ele está vendo, e tá estranho, o que está acontecendo comigo? Ixi, será que eu morri? E aí começa. Esse estado foi estremeado por instantes de lucidez e de sonolência, né? Então, momentos bem lúcidos, outros
confuso, complicado, né? Durante os quais eu recuperava e perdia alternadamente a consciência do meu eu. Voltava ao sono, ao repouso. Pouco a pouco, minhas ideias adquiriram mais nitidez. A luz que eu entrevia apenas através de um nevoeiro fez mais brilhante. Opa! Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não tivesse conhecido o Espiritismo, a ilusão se teria sido, sem dúvida, prolongado por muito mais tempo. Veja aí o conhecimento como é importante. Ainda bem que ele conheceu a doutrina espírita. Ou seja, ele conheceu que ele não morreria. Ele terminou reconhecendo mais rápido que ele tinha desencarnado. Meus restos mortais ainda não estavam sepultados. Considerei-os com compaixão, congratulando-me por estar finalmente livre deles. A pessoa que se instrui, poxa. Que ele quer saber mais tarde junto do corpo, já até morreu, o corpo já morreu, já foi. É por isso que existe a morte, mas para o corpo. O corpo é para voltar para o seu estado normal, natural, né? O pó vai voltar para a terra. Estava tão feliz por estar livre, respirava à vontade. Veja só, o espírito respira à vontade, como alguém que sai de uma atmosfera repugnante. Já imaginou? Em um lugar que está difícil respirar e ou o mau cheiro é terrível, ou seja lá como for, a respiração é algo muito importante, a pessoa quer sair dali para respirar um ar mais fresco, bom, e foi o caso dele. Então, com certeza, ele se sentiu muito bem. Uma indizível sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A presença daqueles que amaram me enchia de alegria. Não me surpreendia nada vê-los. Parecia-me muito natural, mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Não é porque ele demorou um tempinho para poder dar conta de si, e não foi muito tempo, tá? Uma coisa me espantou no começo, era que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra, agora com os espíritos, né? Nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Olha aí, o espírito ele fala pelo pensamento. A nossa fala principal é o pensamento. Essa aqui a gente usa os órgãos do corpo. No entanto, ainda não estava completamente livre das ideias terrestres. A recordação do que eu suportara me voltava de tempos a tempos à memória, como para me fazer apreciar melhor minha nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas, sobretudo, moralmente. Fora presa da malevolência, dessas mil perplexidades, mais penosa talvez do que as desgraças reais, porque elas causam uma ansiedade perpétua. A impressão delas não estava inteiramente apagada, e às vezes eu me perguntava se estava realmente desembaraçado delas. Parecia-me ouvir ainda certas vozes desagradáveis, imagina, né, que ficou na cabecinha dele. Temia os embaraços que me tinha atormentado, tentava, tantas vezes e tremia contra a vontade. Imagina, ao lembrar. Eu me apalpava. Olha aí, tá vendo, espírito? Por isso que é difícil saber quem não tem conhecimento se ele morreu e está vivo. Quer dizer, que o corpo morreu, né? Porque o espírito não morreu. Então, como é que ele sabe se morreu ou não? Então, ele apalpa o corpo, ele respira, o coração bate, ele olha pro, tem uns membros, tem os pés, tem tronco, tem cabeça, e aí? Por assim dizer, ele diz assim, eu me apalpava, por assim dizer, para me assegurar de que não era joguete de um sonho. E quando adquirira a certeza de que tudo aquilo acabara, mesmo, parecia-me que um peso enorme me era retirado. É, portanto, bem verdade, dizia-me eu, que estou enfim livre de todas aquelas preocupações que fazia o tormento da vida e dava graças a Deus por isso. Era como um pobre que ganha de repente uma grande fortuna. Durante algum tempo, ele duvida da realidade e sente, né? Desculpa, as apreensões da necessidade. Oh, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem essa convicção
não lhes daria na adversidade? O que eles não fariam enquanto estão na terra para obter aí a felicidade que Deus reserva aos seus filhos, que foram dóceis às suas leis? Veriam que com pouca coisa são os gozos que invejam comparados com os que negligenciam. E ele continua: esse mundo, Felipe, né, continua, esse mundo tão novo para vós é perto do qual o nosso é tão pouca coisa. Os inúmeros amigos que aí encontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família? Sim, uma pergunta, né? E os vossos amigos na Terra? E aí, como é que fica? E os amigos, né? As pessoas queridas? E aí? Se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. Olha, Deus pune o egoísta. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar a terra, mas não os espíritos que aí estão encarnados. Só entre os homens é que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Uau! Só entre os homens é que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Diga aí. Eita, dando essas coisas, né, materiais, essas prosperidades, as pessoas se acham que é melhor do que as outras. Vou frequentemente rever os meus. Fico feliz pela boa recordação que guardaram de mim. Seu pensamento me atrai para eles. Assisto às suas conversas, alegro-me com suas alegrias. Suas penas me entristecem, mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que elas são apenas passageiras e são para o bem delas. Fico feliz de pensar que um dia eles virão para esta morada afortunado, afortunada onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos dela que me aplico. Não é? Ele se dedica muito para ajudar eles. Ajudar, né? Esforço-me para lhes sugerir bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive à vontade de Deus. Resignação à vontade de Deus. E é isso mesmo, para todos nós, resignarmos à vontade de Deus. Minha maior pena é quando os vejo retardar esse momento por sua falta de coragem, né? Murmuram, né? Seus murmúrios, a dúvida sobre o futuro, veja só, tá vendo? Não estuda, ou por alguma ocasião repreensível, né? Repreendendo as coisas. Tento então desviá-los do mau caminho. Se consigo, é uma grande felicidade para mim. E todos nos regozijamos aqui. Se fracasso, digo-me com pesar. Mais um atraso para eles. Mas consolo-me pensando que nem tudo está irremediavelmente perdido. Essa é a experiência de Felipe. Veja quanto ele foi, quanto é importante a vida espiritual. Estarmos aqui, estamos, né, para essa nossa luta moral. Grande Armindo, tudo bem, Armindão? Tô tranquilo. Tá me ouvindo? Sim, sim, alô? Ah, é aqui, tá baixinho aqui. Ok. Tudo ok. Queres comentar? Vê se essa experiência aí um pouco. Sim, pá, já peguei aqui um pouco aqui o bonde andando, viu? Foi, Entrei aqui foi. um bocadinho mais depois eram 11 minutos. É muito Mas, interessante essas experiências das criaturas que desencarnaram, né? Muito interessante para todos nós que estamos aqui presos no mundo dos espíritos. Então, vamos. Agora que eu estou vendo que no YouTube não estava não, né, Armindo? não, não está, não tá Armindo, circulando. tu para, tu me diz, Armindo, tu não deixa Eu eu também ver. só, eu também só virei agora há pouco, Foi. Zeus, tá? Só virei agora há pouco. Caraca, diga aí, bicho. Tudo perdido, ali tudo e nada. Faz o upload depois. Pô, lá, é fogo, né? Tem que ter uma coisinha. Toda vez tem que ter uma coisa. Que paciência tem que ter. Meu paizinho do céu.
Uau, vamos embora, eu vou pegar do Face depois. Pois essa experiência é tem muita importância, né, para nós que estamos aqui encarnados. A luta não é fácil, não é pequena, mas todos nós precisamos de continuar lutando. Essa é a realidade. Porque a vida só pode ser, sim, melhor para todos nós se nós reconhecermos que a vida não vai parar com a morte do corpo. Nós vamos continuar vivos. E o nosso Pai está muito bem situado de tudo. É uma experiência realmente muito agradável para nós que estamos aqui. Vamos ter que desencarnar. Um dia desse nós vamos. Quando desencarnarmos, eu espero que nós tenhamos aqui nos resignado, lutado para fazermos o nosso melhor. Felipe é mais um que relata como se foi, como ele entrou nessa, que nós um dia vamos entrar, e o que ele ganhou nas diversidades daqui da vida, né? Os sofrimentos, as humilhações, privações, uma série de coisas. E ainda teve doença, né, no finalzinho. Deus o abençoe. Quer dizer, a doença não vem para fazer mal, vem para fazer um bem, vem para ajudar a criatura a crescer. Por isso que Deus marcou ela para o progresso. Porque o verdadeiro progresso nosso é no mundo espiritual, não é aqui. Então, como ser diferente, né? Vamos para o segundo livro, Médios Pneumatógrafos. Vou botar aqui. Aqui. Queres ler, amigo? Força, vamos lá. Pronto. Passa aí. Ok, obrigado. Médiuns pneumatógrafos, 177. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação. Armin, me desculpa aqui, Armin. Eu acho que, por favor, eu estou equivocado. Eu me equivoquei, Armin. Não é. É aqui, Armin. É 176 ainda. Me desculpe, gente. Tá bom, então vamos lá, 176. É sobre os médios curadores. Ó. É esse aqui, ó. Médios curadores. A gente leu até aqui. Ok, então vamos lá. Obrigado, desculpa. 176. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeira, podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Não há que duvidar. Segundo, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, ao unir a si mesmo a força do que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Terceira, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem o chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Quarta, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que considerarias milagre. Quinta, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passos magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Sexta, nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns,
pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme entende. Sétima, pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Oitava, podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Nona, haverá para isso algumas fórmulas de prece mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Ok, então vamos pegar aqui do início, né? 176, vamos tentar aqui. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Médios curadores. Pode considerar-se as pessoas dotadas de forças magnéticas como formando uma variedade de médios, né? Não há que duvidar. Ou seja, o magnetismo está presente em nós, no corpo. Ele está sempre presente. O corpo é completamente atômico, né? Nós vamos encontrar aí essa energia e nós temos até como provar isso fisicamente, né? É provado esse magnetismo. E o homem tem por si só, mas há uma diferença aí, porque na questão 2 ele diz assim: entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem, que é o que os espíritos dizem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Aí ele diz: olha, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Veja como é interessante. A pessoa, basta pensar, ela já está evocando os espíritos para ajudá-la. Não tenha dúvida, não tenhamos dúvida. E aí diz assim mais ele, ó, se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito, tá vendo? Que se interessa por ti e pelo teu doente, o que que ele faz? Ele aumenta a tua força, o espírito, e a tua vontade. Dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, ele vai ampliar essa força, né? A força do médium e a tua vontade, com certeza. Então, essa mediunidade, todo tipo de mediunidade é um dom, por isso que ninguém tem que cobrar nada, porque a pessoa não vai fazer faculdade aqui na Terra para desenvolver isso. Não existe. E nunca vai existir, porque isso é Deus que dá à criatura, porque ela vai trazer quem consiga esse magnetismo, essas energias que nós temos. Nós precisamos de alimentar o corpo. Então, o corpo por si só já tem esse magnetismo. E nós que começamos a usá-lo na prática, muitas vezes mesmo sem saber, usamos ele. O magnetismo no dia a dia, mas quando isso se trata de uma pessoa ser curada, que é no caso o assunto, médios curadores, aí os espíritos vão atuar de acordo com a criatura que vai receber o tratamento. O médium pode ser querido do espírito e ele ainda quer ajudar aquele que está doente. Então ele vê que o médium tem essa, esse desenvolvimento magnético para doar para o outro, ele vai lá e multiplica isso aí, triplica, quintuplica,
e potencializa a cura naquela criatura. Por isso que quando a pessoa fica curada, não foi a pessoa que fez, né? Porque, como Jesus fez, né? As pessoas chamam milagre, milagre, maravilhoso, is beautiful, this is beautiful. Mas não, é por conhecimento, no caso aí, do espírito que está fazendo, atuando. Por isso que o médium, ele está entre esses dois planos, o mundo espiritual e o mundo material. Por isso que ele é médium, intermediário. E os espíritos aqui atuam sobre ele. E ele diz no 3, há, entanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. Ora, e aí? Ele diz, pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os espíritos não estão nem aí para isso. Se ele não acredita, o problema é do médium. O conhecimento é dele. Ele é que tem que dizer que evoluir. Se ele acredita só no poder dele magnético, os espíritos não estão preocupados com isso. Se a pessoa precisa de ajuda e esse médico pode dar, eles vão lá e faz, e ajudam. Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Veja só, isso é muito bom. Mas tem o magnetismo usado pelo mal, que é o que ele vai me dizer aqui. Ó. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Então, temos só que cuidar disso. O desejo de fazer o mal, quem é que está junto da gente? Os maus espíritos. O desejo de fazer o bem, quem é que está junto da gente? Os bons espíritos. Basta o desejo. Qual a intenção? Para Deus é isso. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Ele acredita, então, ele sabe que tem esse magnetismo, ele conhece esse magnetismo e acredita no mundo espiritual. Ele fazia mais coisas, aí o espírito vai dizer, olha, faria coisas considerarias milagre. É o que mais acontece aqui, né? Muita gente, fulano curou, milagre, milagre. Maria de Nazaré mesmo, quantas vezes aqui ela já apareceu e fez isso? Dá os relatos. E outros tipos, médios mesmo, ainda aqui encarnados, porque Maria está desencarnada, né? Mas ela atua sobre os médios. As meninas que elas utilizam, os jovens, o índio em Guadalupe, ela utiliza os médios. Então é o espírito que faz isso, com o conhecimento do médico que tem essas energias. Quem tem sabe que tem, pronto. Aí o espírito chega, bora fazer isso aqui, Armin, daí Armin já sabe que ele tem, se olha e faz. Aí o espírito utiliza suficientemente para fazer uma cura ali realmente instantânea. Pode ser até pelo olhar, pela presença, e a pessoa ficou boa. E aí? Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelos simples contatos sem o emprego dos passes magnéticos. E aí, existem ou não pessoas que pode ser assim? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? É verdade, sim. Eu mesmo tenho exemplo disso. Não precisa nem levantar a mão, até mesmo para afastar o espírito. Basta ficar lá olhando para Deus, conversando com Deus, daqui a pouco o espírito se afasta no médio. O cara nem se levanta. Né? Vai numa boa e conversa com o médico, vai ficar bom. Daqui a pouco o médico tá bonzinho também. Sentindo dores, chorava, sofria uma dor de cabeça. Uh. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Uma e outra coisa. O magnetismo tem que existir. Por isso que o médio existe. Porque se não houvesse esse magnetismo, não haveria a possibilidade do espírito atuar sobre o médio. Então, essa parte orgânica é importantíssima para isso. Então, essas pessoas são verdadeiros médios, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Esses médios sabem que é assim. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médios curadores, conforme o entendes, né? Porque, na verdade, tem pessoas que atuam. Bom, tem muitas criaturas que fazem isso e nem sabem que conhece, né? Muitas pessoas. E tem outras que têm conhecimento de que são portadores dessa atuação inteligente que é o espírito. Por isso que chama-se mediunidade. E por
ter essa facilidade com o magnetismo, poxa, ele conhece, é a faca e o queijo é a faca e o queijo na mão, né? Faca e o queijo, vamos lá, o corte é facinho. Pode transmitir-se esse poder? Ah, isso não, né? Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Então, quem tem esse conhecimento do magnetismo, sabe que ele tem, aí ele pode instruir a pessoa. Olha, eu tenho, é assim, veja, eu vou fazer uma experiência, você vai ver, pá. Vou tocar aqui no seu dedo, vou fazer aqui, você vai ficar bonzinho, você vai ver. Vou fazer e nem vou dizer a você, vou dizer depois que você estiver bom, onde foi que você estava com problema. Aí a pessoa vai lá, toca na pessoa e diz: Olha, você estava com problema assim, assim, e agora? Ele passou, não estou mais. E como é que é isso? Aí ele vai explicar: é fluido magnético, parari, parará, que eu uso a minha vontade, tirei. E, e tem a presença dos espíritos, pode ter e não. Mas normalmente, se for mediunidade, tem a presença. Para ser mediunidade, tem que ter a presença do espírito, tá? De cura. Porque é ele que vai fazer isso. Ele vai usar o magnetismo do médium e a vontade do médium vai conduzir isso para aquele ponto necessitado. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido, tá? Então, é isso que nós estamos estudando. Então, pessoas que têm, elas duvidam, têm suas dificuldades de compreender. É, mas é assim, mas com o tempo elas vão aprender a acreditar nisso. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Eles, lógico, se Deus permitir, sim. Olha, vocês observam que tudo tem que Deus permitir. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo e então julgais que a vossa prece não foi ouvida? Então, a pessoa ora e de repente a pessoa não fica bom. Interessante, né, minha gente? É muito interessante compreender essas coisas. Não, não tem milagre. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser. Haverá, por isso, algumas formas de prece mais eficazes do que outras? Aí começa, é por isso que bagunçam, né? Ah, não, isso aí é superstição, os espíritos dele. Pode emprestar virtude, quaisquer que a certas palavras, e somente espíritos ignorantes, não é? Então, vou ler aqui, não ficou muito boa. Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. É aí que tem que estudar, velho. Olha, vamos fazer essa prece, que essa prece aqui é melhor, essa prece cura. Não, essa aqui não. Essa aqui a gente fez na semana passada. O espírito tá dizendo que a gente faça essa determinada prece. Não cai nessa. Isso é espírito zombeteiro, espírito mentiroso, que fazem mal. É esse negócio de prece formulada, né? Como, por exemplo, o Pai Nosso, uma prece lindíssima, feita por Jesus. Mas imagine, uma pessoa que não sabe ler, e aí? De repente ela fez a prece dela e fulano ficou curado. Como é que ele fez isso? Temos que pensar. Aí Deus foi e deu a cura, através da prece da pessoa. E qual é a fórmula da prece? Qual é a melhor prece? Não existe. Isso aí é, como ele diz, isso aí é ainda superstição. Não tem prece melhor do que outra assim. Então, abramos os nossos ouvidos para ouvir, né? Vamos ampliar isso e os nossos olhos para ver mesmo. Neste caso, porém, não é uma fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. É aquela mesma situação da vela. A pessoa bota uma vela porque a chama da vela vai dar mais poder à pessoa para ela fazer. E de repente a pessoa ficou boa mesmo porque ela acendeu a vela. É que ela aumentou a fé dela. Ela ampliou por conta da chaminha que está ali. Mas aquela vela não faz nada. A vela não. Foi ela que se inspirou naquele foguinho que estava ali e pensou em algo muito mais poderoso e ali, ó, é a fé. Então é ela que tem que saber instruir-se sem precisar dessa vela, porque ela pode estar num lugar que não tem vela, não tem fósforo, e aí? Ela tem que ter fé, tem que continuar na fé dela.
fazer isso e fazer com muita fé, com muita vontade. E aí, Armindo, queres comentar, querido? Cara, eu estava só vendo uma questão aí que era justamente essa parte final da questão de utilizar fórmulas para rezar e tal, que não é a fórmula em si, mas é aquela questão, já mencionamos em outras conversas anteriores, que era a questão de determinados atos ou determinadas, vamos, nesse caso aqui, fórmulas, que ajudam a pessoa na concentração ou no foco, né? Caso contrário, de maneira espontânea, se calhar não chegava lá, mas pronto, com aquela formulazinha, aumenta a concentração, aumenta a fé, aumenta o foco e a coisa vai, né? É que as pessoas vão ficar ligadas na fórmula, né? Termina tendo uma relação de prece. E tem aquela prece de Cartas que eu acho que tu já lesse ela, não já lesse? Muito bonita. A prece, Acho eu que sim, meu. a prece de Caritas. Tem a oração de São Francisco, né? E, e se formos dar ouvido a isso, termina os espíritos atuando, os espíritos mentirosos, brincalhões, frívolos, sem moral assim, respeito por pela pessoa ou pelo grupo naquele momento, quem está precisando, eles vão começar a fazer coisas ridículas e as pessoas vão se envolver. Quer dizer, elas têm que tirar da cabeça dela que não existe prece para determinado tipo de cura formulada, né? Está escrita. Ah, essa aí é o que é um câncer aonde? No pâncreas. Então é melhor o Pai Nosso de Jesus, que ele é mais forte. Não vai nessa. Não cai nessa conversa, não. Não cai nessa conversa, não. Ah, é melhor que então, além do Pai Nosso, aquela vela tal, assim, que comprada não sei onde, ela tem mais poder. Não tem, é mentira, rapaz. Os espíritos estão usando a pessoa e a pessoa está caindo nessa besteira. Eu mesmo não agarro com prece nenhum, com objeto nenhum, nem prece. A ideia é de mim mesmo, dentro do meu coração. E é feita com amor mesmo. Converso com meu pai. Converso mesmo, eu sei que ele me escuta. Eu vou assim com ele. E os espíritos estão me instruindo mais ainda que estou no passo certo, não estou errado. Então vamos embora. E aí eu vou seguindo com mais tranquilidade. Porque se existisse, as pessoas ficariam aí imagina uma Bíblia, Armindo, de prece. Prece para curar o quê? Sei lá, um problema qualquer aí, e esse é de uma ordem menor, aí está em tal capítulo, número tal, periri parará, a pessoa, além de procurar, vai ter que ler e repetir. Os espíritos estão dizendo aqui, ó, isso não existe. Não caiam nessa, tá? Tem que ser do coração mesmo, tem que ser da pessoa. Por isso que brilha a vossa luz. A igreja é cada um de nós. Tem que a igreja que tem que estar dentro de nós, com Deus, que é a casa, é a oração, o templo de oração é o templo do Espírito, com Deus, o nosso Pai. Então vamos continuar aqui com o livro dos Espíritos, uma pergunta, provavelmente, e estaremos aí na luta. Metempsicose. Ok, vamos lá então. Obrigado. 1611. Por terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos, no germe informe que se contém na semente de onde ela surge. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período humano, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira.
Pronto. Essa é a pergunta 611. Queres comentar, Midão? Olha, César, eu tô realmente considero que eu tô assim um bocado por fora disso. Metempsicose. Por exemplo, vamos lá. Os indianos, você sabe que os indianos têm uma crença aí. Tu sabe qual é, né? Hum. Eu já ouvi isso falar. Dos indianos, que crença É, do caso das vacas serem das sagradas? vacas. É. Sim. Os indianos, no caso das vacas. No caso das Uhum. vacas, se uma vaca morreu, pode representar uma pessoa, não é? Certo. Por isso que eles não comem a carne da vaca, do animal. E ela ficará, e ela fica até morrer. Porque ele acredita que aquela pessoa que morreu agora está no corpo dessa vaca. Não é toda a Índia, né? Eu já vi reportagem aí que tem lugares que eles comem a carne, né? Hum. Mas é grande o número que acredita assim. É por isso que as vacas ficam pelo meio da rua. Aí tem aquela coisa também. Nós, os espíritos, nos instruem dizendo que realmente a metempsicose ela não existe no sentido como aqui outras religiões acreditam, até pessoas que não têm a religião acreditam nessa teoria, que vai ser, pode ser por punição ou talvez por a lei, pode regredir para viver de novo a experiência, para alguma coisa, a pessoa voltou a ser um animal, de repente uma serpente, ou uma árvore, não é? Ou ser o mesmo grão para gerar uma determinada árvore, ou um peixe, qualquer outro, um cachorro, um tigre. Os espíritos dizem: olha, de onde vocês estão é daqui para a salvação. De onde os animais estão é deles para a raça humana e salvação. De onde estão os vegetais é para os animais extintos, porque os vegetais é sensação, não é? As plantas só sentem muito pouquinho, ela não sofre com arrancando a folha, torando o caule delas, ela não sofre assim, ela sente uma espécie de como se tocasse na pele, ela não tem sofrimento. Mas elas vão ter que chegar ao processo do animal, então, de sensação para passar para o instinto. E depois do instinto para humanização, né? Para a razão. Então, nunca alguém que estiver aqui na razão, como nós estamos, vamos retrogradar. Nós nunca vamos fazer isso. Nunca vamos ter uma existência de um animal. É daqui para frente, sempre humanos, mais espiritualizando-se, até reconhecer Deus mesmo de todo o coração, de toda a vontade, com toda a nossa força, com toda a nossa experiências que adquirimos, certeza de que vamos vê-los. Os Espíritos dizem que um dia nós vamos ver Deus. Daqui para lá, agora é esse a caminhada. Então ninguém volta para trás, para outra existência como um animal. Essa é a metempsicose, né? E tem pessoas que acreditam que aconteça essa fase aí. E os espíritos dizem que não. Nós estaremos sempre para frente. Ninguém vai para trás. Agora, prestemos bem atenção que no mundo espiritual, o perispírito é volátil. Ele é fácil de ser manipulado pela mente do ser. Então, e pelas maldades que ele tenha feito, ele pode ter características animalescas. Tem nada a ver que ele está voltando ao processo animal. Isso é pela natureza do espírito que quer, pelos sofrimentos que ele causou a si próprio. Ele está em desequilíbrio. Mas ele vai continuar sendo, reencarnando um ser humano. Ele não vai lá para o mundo animal. Mas tem muitos médios dentro que vê os espíritos, entendeu? Que se parecem mesmo com animais. Mas isso é no mundo espiritual, tá? Então, se ele já é um espírito, porque só é um espírito quem tem a razão, a capacidade de acumular, de refletir problemas na área cognitiva, que ele tenha conhecimento mesmo
Esse é um espírito. O animal ainda não é um espírito propriamente dito. Ele está no processo de chegar a ser um espírito como nós somos. Um dia Deus vai dizer assim: nós não sabemos que tipo de animal é a derradeira fase daquele animal para passar a ser um ser humano. Mas quando chega, Deus transforma ele, passa daquela fase agora para um ser humano. Aí ele passa a ser um, um animal primitivo, no caso, um espírito, agora, que vai ter razão, e ele nunca mais vai voltar ao seu estado lá para trás. E nós também nunca voltaremos. Vamos só para frente. Teremos sim processos de reencarnações difíceis se insistirmos no mal. Ah, vamos ter processos terríveis no mundo espiritual e nas reencarnações vindouras. Quem teimar contra as leis divinas. Então a mente psicose na Índia, ela não é verdadeira. Os espíritos dizem, isso é, como já foi lido no início ali, é, as pessoas são místicas, né? E inventam coisas. E são pegas pelos espíritos para acreditar nisso. Aí deixa o animal ralando por aí, que será um dia também, dessa forma, a gente também não se alimentar dos animais. Mas nesse caso ainda precisamos, mas eles acreditam é porque fulano reencarnou naquele animal, naquela vaca, naquele boi, sei lá quem. Então fica ele o resto da vida ali até morrer, porque representa fulano. Os espíritos não é possível. Ninguém volta para trás, tá? É isso aí. É ou não é, Armindo? Nunca tinha me debruçado muito sobre isso, não, sabe, essa questão. Olha, Mesmo lá. imagina tu, bicho, tu é um ser humano agora, um cara aí na informática, para de repente tu voltar. Não é nem para tu voltar a teu estado primitivo. É para tu voltar a ser uma árvore. Tu já imaginou? Não, sim, né? Seria, Podia ser seria assim terrível, né? um castigão, mas quer dizer, depende, né? Não, de novo, bicho, tu já passou por aquilo, vai voltar agora, sei lá, uma aranha. Já imaginou? Né? Os espíritos dizem, não, isso não. Isso vocês tenham certeza que vocês não vão voltar a ser um animal irracional, ou seja, puramente extinto. Porque animal, eles dizem, olha, animal só é o quê? O corpo e as paixões. Então, quanto mais um homem é apaixonado, mais ele ainda pertence a esse reino animal, por conta das suas paixões. E porque o corpo é animal. Interessante, né, amigo? O corpo é animal, o corpo é animal. E realmente é constituído de animais. Essas vidas que estão aqui, Ave Maria. E as paixões é do espírito. Ele adquiriu na sua evolução e agora ele tem que saber trilhar elas e dominá-las e não ser dominado. Essa aqui é a parte mais difícil para nós. Para mim, nessa fase, as partes mais difíceis para mim é essa aí, essas paixões. Virgem Maria. Vai ser, nos abençoe. Ave Maria. Então vamos lá, a oração, né? Jesus amado, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, com a permissão de Deus, desses queridos espíritos amigos que estão aqui nos ajudando, nos iluminando, contribuindo para o nosso crescimento moral, que é o que é mais importante, é o que mais necessitamos para evitarmos grandes sofrimentos. Nós te consagramos tudo de bom, Jesus. É maravilhoso ter o Senhor como nosso irmão, nosso querido, que veio nos ajudar, que teve tanta coragem, força, vontade, muita fé para assim despertarmos desses subgrupos ainda animalescos, mas dotado da razão. Que o vosso infinito amor, Jesus, nos abençoe e nos proteja, iluminando a todos esses espíritos que estão aqui conosco. Todos eles precisam da vossa ajuda. Nós somos gratos ao Senhor. E que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que estão na terra necessitados. Onde tiver sofrimento, que o Senhor ilumine. Que o Senhor abençoe sempre e sempre a todos, Jesus. E nós te agradecemos, te pedimos perdão por todo o mal que tivermos feito ao Senhor.
E Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te ilumine sempre. Que Deus assim nos ajude na caminhada até um dia conhecê-lo e ficarmos mais fortes, mais decididos a seguir o caminho com Jesus, com seu Filho maior. Em teu nome, Deus, em nome de Jesus e de todos os amigos, damos por concluído mais o estudo da doutrina dos Espíritos, desejando a todos muita paz e muita luz. Assim seja. Que assim seja.